Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e seu lar. Mais uma vez estamos juntos para a recapitulação do estudo da lição. Na lição de hoje, vamos entender a relação entre o descanso e as famílias. Deus tem bênçãos para você nesse estudo. Fique conosco, você é nosso convidado e convidada especiais. Que bênção ter você mais uma vez para, juntamente conosco, estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando sobre o descanso em Cristo. Que realidade poderosa, descansar em Cristo. Como nós precisamos disso. Num mundo que está aos pedaços, numa circunstância difícil para todo filho de Deus, o Senhor tem nos brindado com importantes lições para nos fazer lembrar o valor e a importância do seu descanso. Nessa semana, vamos ter a oportunidade de recapitular aqui a lição 6, encontrando descanso nos laços familiares. Um assunto importante, a família, como encontrar descanso nesse âmbito tão importante que é a família. Você é nosso convidado e nós temos aqui também outros convidados, colegas, amigos que estarão conosco hoje. O primeiro deles, pastor Prudêncio Júnior. Pastor Prudêncio, por bondade, se apresente para que os nossos amigos e irmãos possam conhecê-lo. Olá, pastor Clodoaldo, queridos amigos que nos assistem, é uma alegria poder estar aqui. Realmente sou José Prudêncio Júnior, trabalhamos na FAAMA, lá temos a alegria de poder, juntamente com os nossos quase 200 servidores, oferecer o ensino em um internato que tem crescido, que tem avançado e que tem estado focado em cumprir a missão do Senhor. Deixo aqui o abraço a todos os amigos famosos que estão nos assistindo agora e a você também, que vai poder estudar a lição de José conosco. Obrigado, pastor Júnior. Está conosco também o pastor Clodoaldo. O pastor Clodoaldo é um colega que já esteve conosco em outras recapitulações. Mas, pastor, pode ser que tenha algum amigo, algum irmão que não conhece, que está começando conosco hoje nessa jornada. Por bondade, pastor, se apresente para esses amigos. Com certeza, pastor. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez na sua companhia e na companhia do pastor Júnior. E primeiro eu quero dizer que sou Clodoaldo Tavares, professor da Escola Sabatina, lá da nossa igreja na FAAMA, e quero estimular você a ter sua lição. Aqui nossos alunos todos são estimulados a ter e a estudar. Mas no SALT eu sou professor de Grego e Novo Testamento e trabalho também na área ministerial. Ok, pastor, muito obrigado. Amigos, nós sabemos que, e temos insistido em que compreender a palavra de Deus é sempre um exercício de fé e um exercício que se faz sob a direção do Espírito Santo. Para isso nós pedimos, pastor Júnior, por bondade, conduza-nos numa oração inicial para o nosso estudo. Vamos orar então. Deus querido, a tua palavra está aberta e nós queremos pedir que nesse momento ela não volte vazia. Amém. Que o Senhor ministre aos nossos corações, as nossas necessidades, as nossas ansiedades e que saiamos maiores com o estudo da vida de José. Pedimos, Senhor, o perdão dos pecados e a presença do Teu Espírito aqui entre nós. Oramos. Amém. Amém, Pai. Amém. Tem aí sua folha, a sua Bíblia, seu lápis, para você poder anotar aqui, juntamente conosco nessa recapitulação, os pontos-chave. Nós estivemos aí estudando sobre a vida de José. José é um dos personagens mais impactantes, né, de toda a Bíblia. É um personagem cuja história mereceu talvez uma das maiores porções bíblicas. A gente pega ali em Gênesis o núcleo da história de José, do capítulo ali 37 até o 46. Toda a saga, toda a narrativa do que aconteceu com José e os desdobramentos disso na vida dele. A história de José, esse personagem, é tão importante que a teologia já há muito tempo
tem entendido nesse personagem um tipo profético do próprio Senhor Jesus, né? Então, isso nos coloca aí um presente tremendo, poder revisitar a história de José e aprender com a história de José. Mas nessa lição, fazendo a conexão entre o que aconteceu com José, as famílias e a família de José e a relação disso com o descanso em Cristo. Então, vamos aqui, pastores, colegas, para a parte de domingo. Pastor Prudêncio, a lição começa trazendo para nós um conceito. A primeira frase da lição de domingo diz assim: José fazia parte de uma família disfuncional. Pastor, nos ajude o nosso ouvinte, o nosso telespectador a entender o que a lição quis dizer, pastor. O que quer dizer família disfuncional? O que é isso? O que é uma família disfuncional? Bem, pastor, quando vi esse título, eu me senti com vontade de fazer um estudo aprofundado sobre o que tem acontecido com as famílias hoje. Por que elas estão tão diferentes? Por que elas estão tão disfuncionais? Por que elas estão funcionando de uma maneira diferente de como sempre funcionaram? E eu pude descobrir algumas coisas interessantes. Na Europa, por exemplo, a cada 33 segundos, uma família é desfeita. No Brasil, é o lugar onde as separações mais acontecem. O divórcio cresce aqui no Brasil 45,6% segundo o IBGE. E a forma de casamento, de união, que mais cresce em nosso país é a união consensual. Aquela onde você não vai para uma cerimônia civil, você não vai para uma cerimônia religiosa, você apenas, num combinado com a outra pessoa, vocês se juntam e ali vocês passam a conviver. Nós percebemos que esses dados nos apresentam uma família muito diferente da família de alguns anos atrás, não é, pastor? E as famílias hoje, elas acabam estando mais complexas. Agregados, meio-irmãos, madrasta, padrasto, são tantas as coisas, tantas variáveis na família moderna que acabou tornando esse momento, a nossa geração, fazendo parte de uma geração com famílias disfuncionais. Ok, mas quando nós vamos estudar a Bíblia e vamos ver a família de José, pastor, nós percebemos que naquela época, de alguma forma, embora saibamos que não era essa a maneira que acontecia diretamente, mas nós percebemos, por exemplo, uma família disfuncional que começa em Abraão, com a sua situação com Sara e a proposta de Sara em ter em Agar aquela que teria o filho prometido, e depois disso toda a confusão, pastor Clodoaldo, que acaba havendo a ponto de Ismael e Agar terem que saírem da localidade, da moradia de Abraão. E seguimos com disfuncionalidades, indo para Isaac. E nós sabemos também da história, toda a dificuldade que aconteceu no lar de Isaac, a preferência por Esaú, a mãe com Jacó, o enganamento ao pai e ao irmão. Chegamos ao momento em que Jacó tem que sair de casa e lá ele vai para a casa de Labão. E ali ele tem que trabalhar 7 anos por uma mulher, mais 7 por outra mulher, 14 anos se passam. Pastor, uma disfuncionalidade que acaba entrando direto e influenciando diretamente essa família de Jacó agora com seus filhos. Temos José fazendo parte de uma família. Imaginem que se com uma mulher Abraão já teve que fazer com que a esposa saísse, imagine agora com 4 mulheres dentro de casa e com filhos de 4 mulheres. Então, nós chegamos a um momento onde o lar de José
acabou sendo um lar também disfuncional. Obrigado, pastor, por nos lembrar que muitas vezes a pessoa nasce numa família disfuncional que reproduz a disfuncionalidade de ascendentes, né, de gerações anteriores à própria família, ou mesmo reproduz, às vezes, as disfuncionalidades das famílias da época, da cultura em que vive. Né? E a pessoa, às vezes, não é culpada disso. O indivíduo, às vezes, nasce em famílias disfuncionais sem ter culpa disso. Ele não escolhe, né? Não escolhe, nós não escolhemos a família em que nascemos. Né? Mas, pastor Clodoaldo, hoje nós vivemos numa sociedade que poderia agora, nos assistindo nesse momento, dizer assim, não, mas quem disse que a família de José era disfuncional? Com base em que eu considero que uma família é disfuncional? O pastor Prudêncio explicou muito claramente aí os problemas que aconteceram na família de Abraão, ali depois em Isaac, até chegar ali no próprio Jacó, que era o pai de José. Mas a questão que fica, pastor, para nós cristãos, para nós adventistas, qual o parâmetro para se avaliar quando uma família é disfuncional, quando não é, como deve ser uma família, como não deve ser? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Pastor, a respeito da família de José, que é a primeira pergunta que o senhor nos fez, o próprio texto bíblico já deixa claro, né? Inclusive, a resposta do texto bíblico responde à segunda pergunta, como identificar disfunções nos círculos familiares de hoje. Né? Porque no capítulo 37, no verso 3, nós vamos encontrar a Bíblia deixando claro que Jacó amava mais a José. Muitos dizem por aí que o amor gera amor. Eu vou discordar dessa frase. Porque um amor mal utilizado, mal direcionado, ele pode gerar um outro tipo de sentimento. É só a gente observar aqui no verso 4 da Bíblia. O amor que Jacó tinha por José, que era diferente do amor que ele deveria ter para com os outros filhos, gerou foi ódio. Um sentimento inversamente proporcional ao amor. Tão intenso quanto o amor. O interessante é que nós poderíamos dizer que Jacó tinha um filho preferido e filhos preteridos. Ou seja, ele prefere um em detrimento dos outros. E é como o pastor Júnior, ele apresenta, Jacó teve Lia, depois Bila, que era serva de Lia, teve filhos com ela também, aí entra Raquel, e depois a serva de Raquel, que é Zilpa, na realidade a serva primeiro, Raquel oferece primeiro a serva, aprendeu certamente ali com a sua descendência, ou seja, nós temos aí um problema sistêmico de família, em que ao observar a forma que se tratam uns aos outros, você identifica se realmente essa família é disfuncional ou não. Ou seja, o parâmetro de Gênesis 37 pode ser utilizado para os dias de hoje. Como é que nós tratamos nossos filhos? Eu tenho 2 filhas, né? Claro que a relação é diferente, mas o sentimento tem que ser o mesmo. Porque um filho, ele é mais introspectivo, ele tem uma personalidade mais extrovertida, um outro filho pode ser mais introvertido. E a relação que os pais vão ter com um ou com o outro vai ser diferente. Agora, o sentimento tem que ser o mesmo. O problema de Jacó era o sentimento. O sentimento que ele tinha para um não era o mesmo sentimento que ele possuía para com os outros. E aí é a raiz do problema, né? Que o capítulo 37 mostra, né? Isso vai desencadear uma série de ciúmes, inveja, tentativa de morte do irmão, venda do irmão e etc. Mas, pastores, aqui fala que, na lição de segunda-feira, fala escolhendo uma nova direção. Tem um elemento da lição de domingo que conecta a lição de domingo com a de segunda. Na lição de domingo fala assim, que esses homens, que foi o avô
José, foi Isaac. O bisavô de José, Abraão. Né? Foram, logicamente, foram pais de famílias disfuncionais, mas o texto diz para nós, Hebreus coloca eles na galeria da fé. Coloca eles ali como homens de fé. Quer dizer que nós podemos ter pessoas de fé e que, mesmo sendo pessoas de fé, tenham disfuncionalidades familiares. O que isso diz para nós sobre a importância de, muitas vezes, nós escolhermos conviver, assumir a situação, entender os planos de Deus, tentar melhorar, escolher uma nova direção, como fez José. Pastor Prudêncio, aí fazendo esse gancho, então, com a lição de domingo, passando para a segunda. José escolhendo uma nova direção. O que a gente pode entender? Aonde está a base para José ter escolhido uma nova direção, mesmo tendo pai, avô e bisavô com esses problemas familiares? Me chamou a atenção, pastor, que de alguma forma, mesmo que a gente tenha percebido que Jacó teve algumas falhas na paternidade dos seus filhos, isso fica evidente para nós. Mas a lição, e principalmente Ellen White, quando comenta sobre esse assunto, diz que houve uma coisa que Jacó não falhou. Ele ensinou a criança o caminho em que ele tinha que andar. Amém. E isso fez toda a diferença na vida de José. Ellen White, quando fala sobre todo esse bloco em Patriarcas e Profetas, ela diz que a inveja no coração dos irmãos levou ao ódio, e o ódio levou ao desejo de matar José. E eles demonstraram isso claramente quando jogaram José no fundo do poço. Mas me chama a atenção que no fundo do poço, e enquanto ele viajava, segundo a lição de segunda-feira, ele chorava, ele sofria, mas a lição deixa claro que ele se lembrou dos ensinamentos do pai. José confiou em Deus. José sabia que ele não tinha poder, não tinha domínio sobre o que acontecia, mas ele acreditava na soberania de Deus e sabia que Deus teria respostas a todas estas situações amargas que ele estava passando. Perfeito. Muito bom. Pastor Clodoaldo, então, quando a gente olha para essa questão, a importância, o impacto do ensino de José para a vida que ele teve, as decisões que ele tomou, nós podemos dizer, então, que é muito importante para escolher a nova direção, para interromper o ciclo de disfunção familiar, conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. É isso, pastor? Somente em Cristo nós podemos fazer as rupturas que nós precisamos para darmos cabo de um problema sistêmico, seja ele de cunho familiar ou outro qualquer cunho que venha estar prejudicando a nossa vida como ser humano ou como indivíduo dentro de uma certa coletividade. O fato é que realmente Jacó prejudicou muito a seu filho José. A lição de segunda até fala um pouco sobre a veste, né? Jacó fez uma roupa especial, chamada de túnica, está lá. Para a gente compreender um pouco o que significava, é preciso a gente ir lá na própria Bíblia, em segundo Samuel 13:18, que diz que as filhas do rei possuíam vestes ou túnicas talares. Quem usava essas roupas eram pessoas que tinham proeminência sobre os demais ali. Então, sacerdotes, pessoas que estavam inseridas na monarquia. E observe que Jacó faz uma veste para o filho mais novo, em uma cultura onde o valor estava no primogênito, o responsável está no primogênito. E Jacó ainda utiliza desse filho como uma espécie, aquilo que a sociedade chama de X9. Fiscal dos outros. O fiscal, o mais novo sendo o fiscal dos mais velhos, quando na realidade o mais velho, no caso seria Rúben, é que deveria gerenciar essa situação. Então,
nós temos todo esse histórico na vida de José. E José busca romper. A primeira coisa, quando os irmãos viram José, esse é fato importante a gente salientar, capítulo 37, verso 23, foi arrancar a túnica dele. Despiu ele daquela roupa. Foi quando viu ele, que ele se aproximou, que lançou mão de José, eles tiraram a roupa de José, as túnicas, né? Ou a túnica está lá. Isso era uma demonstração de repulsa, de não aceitação da posição que o pai colocou José. Agora, José tinha que fazer uma escolha. Ou ele dar continuidade a esse ciclo, ou ele interromper. E aqui tem um detalhe na história interessante, porque José foi vendido, vocês sabem, o texto deixa claro, para os midianitas e ismaelitas, né? Em um momento fala midianita, em outro momento fala ismaelita. Na realidade, eles se juntaram. Ismaelitas, o pastor Júnior até falou um pouco, eles têm origem no irmão de Isaac, por parte de Agar, Abraão com Agar, e os midianitas são os descendentes da segunda esposa de Abraão. Uhum. E eles foram para o deserto, e os desejos daquele povo, era de vingança em relação aos descendentes de Abraão. Ou seja, eram filhos rejeitados que iriam dar continuidade à vingança, à rejeição. E está em suas mãos agora um descendente de Abraão que rompe com esse círculo de vingança. Então, filhos que queriam se vingar com um filho, com um descendente que escolheu uma outra direção, que ali estava determinando na vida dele, né, o encerramento de um ciclo. E aqui eu quero terminar, pastor, dizendo o seguinte: perdoar não é um sentimento. As pessoas dizem, não, eu vou esperar o desejo. Não, perdoar é uma escolha. Interromper o desejo por vingança é uma escolha, não é um sentimento. José fez a escolha certa. Okay. Obrigado, pastor. O assunto é instigante, é bastante profundo. Não saia daí, nós voltamos em alguns instantes. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto, alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples: a igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Bem-vindo a mais esse bloco de recapitulação do estudo da lição, como encontrar descanso nas relações familiares. Nós estávamos aqui no bloco anterior recapitulando a saga de José ali para o Egito e por que José tem que enfrentar aquela situação toda. Vimos que
Jacó teve alguma contribuição nisso, pela maneira como cuidou dos filhos, de maneira a dar preferência para um. Isso causou ali problemas sérios. E agora José, terminamos José ali no Egito, tendo que forçosamente descobrir o seu valor próprio. E aí nós retomamos aqui na parte de terça-feira, pastor Prudêncio, como é difícil numa língua estrangeira, numa cultura estrangeira, e agora parece-me, chegou, foi comprado ali por Potifar, foi para uma boa residência, começa a ter ali uma certa proeminência, quando tudo parece que vai dar bem, quando tudo parece que vai se organizar, entra um outro incidente aqui que faz uma reviravolta na vida de José. Pastor, como lidar com isso? Vez pós vez vem a prova e você querendo ser fiel a Deus. Como lidar com os relacionamentos com tantas provas? Pastor, José, ele realmente mostrou a sua fidelidade a Deus. De alguma forma, todos nós, eu e você que me ouve, nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados. E esse momento da história onde José parece viver um momento de sucesso, mesmo estando ali na casa de Potifar, que era o seu senhor, mas a Bíblia diz que ele sabia de tudo, ele cuidava de tudo, ele era o administrador da casa daquele que era o comandante do rei, pastor. E nós vimos o quanto José, talvez desde que saiu e desde que passou pelo fundo do poço, ele consegue viver o seu melhor momento. E mesmo sendo acusado pela esposa de Potifar, injustamente, você leu, você sabe, ele acusado de ter se deitado com ela, ele sendo agora colocado numa cadeia, acusado de algo que não fez, nós percebemos que ele não agiu contra o seu Deus. Ele não blasfemou, ele continuou acreditando que Deus estava no comando da sua vida e da sua história. E pastor, eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Porque às vezes, na hora do sucesso, sabe, pastor, na hora que nós estamos em cima, me parece ser o momento que nós estamos mais expostos. No momento em que tudo vai bem, me parece ser aquele momento aonde que a ventania vem e aonde o diabo vem para pegar a você e a mim. E foi nesse momento, no momento do sucesso, que José mostrou o seu valor e em quem ele acreditava, no Deus do céu. Amém, amém. Eu quero ler aqui um fragmento de um texto da senhora White e fazer uma pergunta ao pastor Clodoaldo. A senhora White tem um texto ali no Ciência do Bom Viver, página 471, que ela diz assim, ó, as provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. O fato de sermos chamados a suportar prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de preciosa que Ele deseja desenvolver. Pastor Clodoaldo, a lição diz que José foi levado para o cárcere. Pastor, jogado no buraco, vendido, escravo, acusado, injuriado, agora vai para a prisão. E aí, quem conhece literatura antiga, do Antigo Oriente, sabe o que é uma prisão egípcia. Não é um lugar que qualquer um gostaria de estar. Pastor, como entender a obra desse Deus na vida de José? Porque Gênesis 39, 21 diz assim, o Senhor, porém, estava com José. Como entender isso, pastor? Essa é uma frase que aparece várias vezes, né? Vai Adonai et Yosef. E estava o Senhor com José. Verso 39, verso 2
verso 21 e verso 23. Entra então aí o que significa prosperar na mentalidade bíblica. Porque diz que ele pegava, prosperava, dava certo, as coisas davam certo com José, mas agora ele está preso. Dava certo no sentido de você permanecer fiel a Deus, de você permanecer nos caminhos do Senhor. O evangelista, ao escrever o 4º evangelho, capítulo 16, verso 33, do evangelho de João, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ouro mais valioso, ele precisa passar por uma temperatura altíssima, para que toda a impureza seja retirada e fique o que tem de melhor do ouro ali. Um diamante, para ele se tornar valioso, ele precisa passar por um processo de lapidação. E é exatamente o que está acontecendo com José, aqui na prisão, depois de ter sido fiel a Deus, fiel ao seu Senhor e rejeitado a esposa daquele que era o seu chefe imediato. O que me admira é que a resposta de José é tremenda, porque ele diz assim: como eu cometeria tamanha maldade contra o meu Deus? José estava dizendo, a despeito do que acontecer comigo, e aí é a evidência da ruptura que ele fez quando ele foi vendido pelos irmãos. Eu disse, não, eu vou continuar sendo fiel a Deus, independente do que aconteça comigo. Como eu faria essa maldade com meu Deus? Ali José estava dizendo, independente do que aconteça comigo, eu posso ir para a cadeia. Posso sofrer, posso até morrer, porque era passivo de morte. Eu continuarei sendo fiel ao meu Deus. Amém. Ali José apresenta as suas credenciais de alguém que realmente resolveu ir em outra direção, pegar um outro caminho. Pastor Júnior, isso quer dizer então que Deus, a despeito de muitos de nós virmos de uma família disfuncional e sofrermos como consequência dessas disfuncionalidades, mas há um propósito de Deus, há sonhos de Deus, mesmo para quem vem dessas famílias, mesmo para quem enfrenta os desdobramentos de nascer, de vir de uma família assim, Deus tem propósitos, Deus tem sonhos para essas pessoas. Sem dúvida, pastor. A história ela se desenrola e fica claro que Deus estava preparando José. Deus estava na condução, estava dirigindo a vida de José. Da mesma forma que Ele dirige a sua vida e da mesma forma que Ele dirige a minha vida. Me chama a atenção também, pastor, que nessa situação da prisão, nós vemos dois lados da personalidade de José. Primeiro, José mostrou a sua humanidade no momento em que vira para o copeiro e pede para ele, não se esqueça de mim. Infelizmente, a história mostra que ele foi esquecido. Mas ele não foi esquecido por Deus, ele foi pelo copeiro. Mas ele não foi esquecido por Deus. Deus se lembra de você, Deus se lembra de mim. E o segundo detalhe importante dessa história da prisão é que ele mostra o caráter dele, pastor. Porque agora ele precisava falar ao padeiro que ele ia morrer. E nós que trabalhamos com liderança, existem alguns assuntos que não são fáceis de serem tratados. Mas José, sem desviar-se da verdade, ele dá o recado, ele fala exatamente o que ia acontecer. E ele mostra, sim, a sua integridade, o seu caráter. Amém. Obrigado, pastor. Você percebe que na história de José, como Deus foi misericordioso com ele, assim como é comigo e pode ser com você também. Isso significa, meu amigo e minha amiga que nos assiste, que a despeito de todas as disfuncionalidades que o mundo nos sujeita, sejam na família, sejam em outros aspectos da nossa vida, Deus tem um plano e um sonho para nós. E as disfuncionalidades dessa vida não são obstáculos para os sonhos e os planos de Deus na sua vida. Fique aí conosco, nós voltamos para a finalização, a síntese da lição em 1 minuto.
Ok, de volta para a síntese, o resumo da lição dessa semana. Pastor Júnior, deixe-nos a sua síntese e um ponto que você destaca para aqueles que nos assistem. Pastor, eu gostaria de dar a ênfase em uma parte da lição que foi tocante. Vimos que Jacó teve alguns defeitos na sua educação, na forma de educar os seus filhos. Mas vimos que, por ensinar o Deus do céu, o Deus verdadeiro, no momento em que José esteve em aflição, em dificuldade, isso fez toda a diferença na vida de José. Então, eu gostaria de aplicar a nós que assistimos a esta lição nesse momento. Invista a Deus, invista Cristo na infância do seu filho. Não perca esse momento áureo da vida, que é a infância. O momento de se colocar as coisas do céu, de se colocar as coisas de Deus na mente dos nossos filhos. Em Deuteronômio temos aqui um verso áureo que nos lembra que temos que fazer isso, ensinar a palavra, quando estivermos sentados, quando estivermos andando pelo caminho, quando nos levantarmos e quando nos deitarmos e quando nos levantarmos. Ensine a palavra, ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Assim como José, no momento que precisou, ele teve a palavra, eu tenho certeza que o seu filho, que o meu filho também terá. Amém. Obrigado, pastor Júnior. Pastor Clodoaldo, a sua mensagem sintetizando a lição e uma aplicação prática para nós. Pastor, eu separei aqui um texto da própria lição que para mim serve como o apelo e até a motivação para aqueles que estão nos acompanhando. Diz assim: a vida na terra não é justa. O bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Mas há uma boa notícia. José encontrou descanso mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. Amém. Então, a despeito das adversidades que você está enfrentando, esteja com Deus, que você também vai descansar nas promessas do Senhor. Amém. Fica então para você, meu amigo, algumas lições preciosas aí, né? Ensinar a criança o caminho que deve andar, confiar em Deus, que com Deus, mesmo na prisão, você é livre, né? Isso é uma lição importante. Com Deus, mesmo aprisionado pelos homens, você é verdadeiramente livre. Essa é uma lição preciosa. Eu quero deixar para você aí algumas dicas práticas aí dessa lição de José. Primeira, nós não podemos escolher a família em que nascemos e nem as circunstâncias que vêm a nós. Mas nós podemos escolher caminhar com Cristo, mesmo na família em que nascemos, com todas as disfuncionalidades, e sermos instrumentos de Deus para, por meio de nós, Deus abençoar essa família com todas as suas disfuncionalidades. Você deve conhecer aí, você deve se lembrar aí de alguma família da igreja, algum vizinho, algum amigo que você conhece, que a família era toda disfuncional, mas um deles foi alcançado pelo Evangelho, e através desse que foi alcançado, o Senhor fez a obra e poderosa na vida dessa família. Creia nisso. E algumas dicas para você, caso esteja nos assistindo, esteja vivenciando um momento difícil, pastores. Tem muitos aí nos assistindo que estão vivenciando aquele momento de José ali, na tentação, na prisão. Dica número 1, tome a sua decisão previamente. José não tomou a decisão dele de ser fiel quando ele foi tentado. A decisão foi tomada antes. Número 2, não dê margem para dúvida. José matava um leão, Deus matava um leão na vida de José e vinha outro. Vinha uma dificuldade, superava ela e vinha outra. E José não colocou em dúvida a presença de Deus na vida dele. Então não coloque em dúvida a presença de Deus na sua vida, mesmo que você esteja num momento muito difícil. E terceiro, evite ou fuja de situações tentadoras. O inimigo poderá fazer o possível para manter você
nas disfuncionalidades dessa vida, desse mundo. Mas Deus é poderoso, Deus é mais forte e Ele tem um plano para a sua vida. Lições preciosas, pastores, da vida de José, o filho de Jacó. Né? Que Deus possa abençoar você aí onde você está, que essa lição seja uma bênção para a sua vida, que cada vez que você lê a história de José, o Espírito Santo renove a esperança da tua salvação e da salvação da tua família através dos méritos de Cristo. Pastores, podemos orar então para finalizarmos a nossa lição? Pastor Júnior, pode orar para nós então, para nós encerrarmos essa lição? Obrigado, Senhor Deus, por tão ricas lições para a nossa vida. Vimos que José foi tentado, foi perseguido por sua família. Vimos que José foi tentado na sua vida sentimental, sensual, mas nós vimos um José que saiu vitorioso. Vimos que, embora ele tenha vivido em uma família disfuncional, por aquilo que lhe foi ensinado e por confiar em Deus, ele venceu. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor também nos faça vitoriosos, assim como José. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela tua companhia. Você é o nosso convidado e convidada para a próxima recapitulação, na semana que vem, com o tema Descanso, Relacionamentos e Cura. Até lá e que Deus o abençoe.